A doçura do falar de Deus é a única coisa que pode transformar o ser humano. Homem não convence homem. Você pode me ouvir falar uma vida inteira e permanecer do mesmo jeito. Você pode frequentar uma igreja uma vida inteira e ouvir o pastor falar uma vida inteira. Mas o que vai transformar é você ouvir Deus falar com você. Moisés, ele queria ver a face de Deus. E ele então, que tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas ele não podia ver a face de Deus, mas ele queria ver a face de Deus. Ele disse: Senhor, mostra-me a tua face. E Deus disse para ele: Moisés, você não pode ver a minha face. Às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus sabe que não pode nos dar aquilo. E aí Deus é convencido, não pela nossa insistência, mas pelo próprio Espírito de Deus, pela obra da cruz. Deus é convencido e Deus disse, da mesma forma que falou para Moisés. Deus fala para mim, Deus fala para você: você não pode ver a minha face, você não pode entrar na minha presença desse jeito, nós não podemos ter intimidade, por mais que eu te ame, mas nós não podemos ter intimidade. Então Deus me pegou, Deus te pegou, tirou de Adão e nos colocou em Cristo. A semelhança de Moisés, que foi colocado na fenda da rocha, nós fomos colocados em Cristo. E em Cristo eu posso ouvir a voz de Deus. Em Cristo eu posso ver a face de Deus. Em Cristo eu posso ter intimidade com Ele. Não mais a costa de Deus, como Moisés viu, mas a face de Deus. E olhando para os olhos de Jesus, olhando para a face de Deus, conversando com Deus, tendo comunhão com Ele, eu passo a me conhecer como sou conhecido por Ele. Eu vou tornar a repetir. E olhando para Ele, tendo comunhão com Ele, eu passo a me conhecer como eu sou conhecido dele, como eu sou conhecido por Ele. Sabe qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade nossa é que nós não queremos fechar os nossos olhos. É que nós não queremos perder o controle das coisas.
interessado no nosso sucesso. Deus está interessado no nosso sucesso. E eu não tenho nessa manhã 7 passos para o sucesso. Muito menos 3 atitudes para ser um vencedor. Eu até poderia nomear algumas coisas, tipo: número 1, fecha a tua boca. Número 2, morda a sua língua. Número 3, deixe o Espírito de Deus agir. Mas como que o Espírito de Deus vai agir se você fechar a sua boca e se você morder a sua língua? Se simplesmente eu já ouvi essa frase há muito tempo, hein? Essa frase não é minha. Se simplesmente você amordaçar o cachorro, você não vai tirar dele, você não vai extrair dele a vontade de morder, a natureza do cachorro. E quando eu ouvi essa frase, eu passei a me perguntar: mas como então arrancar a natureza do cachorro? Como arrancar essa natureza? Como arrancar essa natureza? Se é da vontade de Deus que eu nasça de novo, e eu creio que nasci de novo, mas por quê? Por que isso ainda acontece? Por que as coisas ainda são assim? Eu posso fazer um resumo para vocês do que foi os 4 dias de congresso em Goiânia. Os 4 dias. Coração em línguas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai te ouve no secreto e recompensará. Os 4 dias. Este é o resumo. Este é o resumo de como tirar a vontade do cachorro morder, de como tirar essa natureza adâmica de dentro de nós. Se você fechar a sua boca, se você morder a sua língua e ficar achando que o Espírito de Deus vai agir, porque você fechou sua boca, porque você mordeu a sua língua, você está enganado. Vai chegar uma hora que a tua força para manter a sua boca fechada e a tua força para morder a sua língua vai terminar. E aí você vai despencar a falar. Porque em nós, na força do nosso braço, em nós não há força nenhuma. Por mais que a religião diga para você, não há força. E só existe uma saída. Não é 2, não é 3, não é 7. Uma saída. Para você que foi colocado em Cristo, para você que nasceu de novo,
você que recebeu a autoridade de Deus, para você que pode usar o nome de Jesus, é falar novas línguas, é orar no Espírito, é ao contrário de fechar a sua boca, é abrir a sua boca, é deixar a sua língua livre ao ponto de que ela possa orar tudo o que o Espírito recriado, a nova criatura, tem a orar. É fechar os seus olhos naturais, é fechar os teus ouvidos naturais, é tomar uma decisão. Não vou tomar nenhuma decisão enquanto eu não ouvir a voz de Deus falar. Enquanto aquela palavra que é rema, que é logos, enquanto aquela palavra escrita não se tornar rema, e nós já ouvimos falar muito a respeito disso. Eu ouvi falar a respeito de palavra logos e palavra rema há no mínimo 13 anos atrás. Mas como tornar uma palavra logos em rema? Isso eu não tinha ouvido falar. Tudo bem, eu preciso parar de falar. Mas como parar de falar? Eu preciso de uma palavra rema. Mas como tornar uma palavra logos em rema? Como tornar uma palavra logos em rema? Por muitos anos eu criei que 2 Coríntios 5:20 era uma palavra rema para mim. E eu cria piamente que eu era embaixador de cadeias, que eu tinha um ministério de reconciliação. E aí? Você deixou de crer, Carlos? Não. Mas eu não estou crendo mais na palavra rema. Eu estou crendo só no Espírito Santo. A única coisa que eu tenho me dedicado é a oração em línguas. Por que você tem se dedicado à oração em línguas, Carlos? Porque eu não vou falar nada para ninguém que eu não tenha praticado. Eu não vou falar nada que eu li no livro e eu achei bonito aquilo que eu li no livro. E aí, eu prego o resumo do livro para você. A nível de conhecimento, é muito bom, capaz de você até falar que eu sou uma pessoa muito sábia.
Se eu fosse dar um nome para essa palavra, eu diria que o resumo da mensagem de hoje é graça e verdade. Versículo 1. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Agora volte para o capítulo 2, versículo 1. Permita que, enquanto nós vamos lendo, que o Espírito Santo vá construindo esses quadros na sua vida. Estas são as minhas instruções. Ore e faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Tem alguém que pode ler 1 Timóteo 4, uma versão diferente da minha? Bem alto, a voz bem linda, Deus te deu. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos demônios. Tem outro que pode ler o capítulo 2, versículo 1, numa versão diferente da minha? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Agora vamos no capítulo 1. De 1 Timóteo ainda. Vamos ler o versículo 2. Vamos seria ler da parte B em diante, mas vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Vamos ler o versículo 1, vai. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus, nosso Salvador, e por Jesus Cristo, nossa única esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhes mostrem a sua graça, misericórdia e paz. Que Deus, nosso Pai,
Quem pode dizer assim? Que Deus, o meu Pai, Que Deus, meu Pai, e Jesus Cristo, Jesus Cristo, o meu Senhor, meu Senhor, me mostre me mostre a sua graça, a sua graça, misericórdia misericórdia e paz. e paz. Como lhes disse quando viajei para a Macedônia, espero que você fique aí em Éfeso e procure impedir os homens que estão ensinando doutrinas falsas. Ponha fim aos mitos e às fábulas deles. E a ideia que eles têm de valorizar genealogias, gerando questões e discussões, em vez de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. Qual é o plano de Deus? Pela fé. Amém? Amém? Como que nós, pessoas que estão vivendo na dispensação da graça, como que nós, pessoas que já entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, como que nós, que cremos que Deus arrancou o nosso velho homem e colocou para a morte, como que nós, que cremos que recebemos a nova criação de Deus, foi colocado em nós que cremos que nascemos de novo, e esta é a forma de nascer de novo. Deus, ninguém mais, Deus, o próprio Deus, arrancou a nossa velha criatura, colocou para a morte, ou colocou em Cristo, crucificou ele, e o próprio Deus arrancou a nova vida do Espírito, colocou em nós a nova vida, e nós nascemos de novo, porque era da vontade de Deus que nós nascêssemos de novo. Como que nós, nascidos de novo, exercitamos a nossa fé? Como que nós, cristãos que nasceram de novo, exercitando a nossa fé? Será dizimando? Será lendo a Bíblia? Será jejuando? Isso tudo são práticas e não tem nada de errado nisso. Dizimar só 10% é religiosidade. Está cheio de pessoas religiosas que dão o dízimo, mas não tem vida nenhuma, não tem piedade nenhuma. Eles dão o dízimo, ou melhor, eles devolvem a Deus porque eles não querem roubar a Deus. Só obrigação, só estão fazendo um ato da religião. Peguem o fariseu dava dízimo de tudo.
Versículo 8, 9 e 10. Só Deus sabe como é profundo o meu amor e a saudade que tenho de vocês, com a ternura de Jesus Cristo. Minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que ao mesmo tempo continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda a clareza a diferença entre o certo e o errado, e que sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los, desde agora até que Cristo volte. Agora vai para o capítulo 2. Versículo 5. Você vê que Deus está construindo. Não é aquela pregação pula 3 passos. Não. Deus está construindo. Eu não estou tentando pregar. Eu não estou tentando pregar. Eu estou simplesmente permitindo que o Espírito de Deus vá construindo dentro de mim. Porque se o Espírito de Deus não construir no meu espírito essa palavra, vai ser uma pregação bonita, ou feia talvez, né? Conforme se a pessoa não tiver habilidade, não tiver assim, né? Não se constrói uma casa colocando uma parede inteira, um tijolo de cada vez. Você põe um tijolo, e aí você tem que plumar o tijolo, você tem que ver se tem uma linha assim, você tem que pôr ele. O apóstolo Paulo, nos seus 33 anos, de ministério, nos seus 33 anos de nascido de novo, nos seus 33 anos, ele passou 11 anos trancado. Depois ele passou mais 11 anos fazendo as suas viagens missionárias, plantando as igrejas. E mais 11 anos, os últimos anos, 11 anos da sua vida, preso. Ou seja, 2/3 da vida dele, 2/3 da vida dele, não foi fazendo, foi sendo. Não foi estando com as pessoas, mas foi estando com Deus. Mas qual de nós, é a pergunta do pastor Heber, qual de nós tem coragem de se trancar com Deus? E quando eu falo se trancar com Deus, eu não estou falando de abandonar o trabalho, de abandonar os estudos. Eu falo se trancar aqui, ó. Eu falo trancar os meus olhos, trancar os meus ouvidos, trancar a minha boca, para não falar o que eu penso, para não falar o que eu acho, para não falar em português, para não ouvir o que as pessoas estão falando, para não ver com os meus olhos e achar que com os meus olhos falar isso é certo e aquilo é errado. Com a minha mente natural. Quando eu falo se trancar com Deus,
eu, certo? E aqui dentro está. Agora eu vou até usar. Ó. Esse é o Espírito de Deus. E aqui dentro tem a água que simboliza meu espírito natural. Ó. Certo? O Espírito Santo não foi derramado inteiro no meu espírito, foi? Eu tenho só um pouquinho, né? Mas se você olhar, misturou a água e o vinho, misturou. O meu espírito e o Espírito de Cristo misturou. Então, ó, só que a minha alma separa agora? Não separa mais. Nunca mais separa. A única forma de separar é quando eu estou falando com o meu entendimento. Quando eu estou falando com o meu entendimento. Certo? E ficar hora após hora, e ó, e a minha alma aqui gritando: meu Deus, o que esse cara está fazendo? Será que ele pensa que vai resolver alguma coisa com essa oração? Eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Eu queria pedir para Deus mudar essa situação. Ai, eu estou com pressa, as coisas precisam acontecer na minha vida. Você vai dar voz para quem? Sete orações feitas com o seu entendimento? Ou 7 anos de oração no Espírito? É claro que todos nós queremos fazer 7 orações com o nosso entendimento, né? Uma oração, né? Já fosse respondida, né? Então, Meia oração. meia oração, né? Queria só pensar e já realizar, né? Então, mas nós podemos chegar lá. Olha, entenda bem o que eu vou dizer. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso número 5. Para que essa oração seja respondida, é necessário que a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Olha aqui, ó. O que é esvaziar de si mesmo? O que é esvaziar de si mesmo? Isso aqui, ó. Aqui é si mesmo, é o seu eu, o seu entendimento. Ele esvaziou de si mesmo, ó. Ele esvaziou de si mesmo. Jesus esvaziou de si mesmo. Eu não estou dizendo que Jesus orava em línguas. Amém? Mas qual é a única forma de nós esvaziarmos de nós mesmos? Quando nós não oramos com o nosso entendimento. Jesus fez o quê? Jesus esvaziou de si mesmo. E eu e você precisamos esvaziar de nós mesmos. Porque embora nós sejamos cristãos, nascidos de novo, nós ainda temos o livre-arbítrio. Nós ainda temos a minha vontade. Nós ainda temos sentimentos, né? Nós ainda temos quereres. Esvaziar de si mesmo é tirar isso aqui, ó. Está aqui o meu livre-arbítrio, o meu eu, né? Minha vontade, meu sentimento. Está aqui, ó. Vou me esvaziar e vou ficar aqui, ó. Som quando eu estou orando no Espírito,
Versículo 8. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso. Por causa do quê? Porque Jesus se esvaziou de si mesmo. Porque ele foi obediente. E obediente até a morte. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como que nós podemos ver, não, porque entenda bem uma coisa, a autoridade do nome de Jesus, nós temos autoridade no nome de Jesus, amém? Eu não estou dizendo que você precisa orar em línguas para exercer a autoridade do nome de Jesus. Porque, inclusive, o próprio apóstolo Paulo disse que alguns pregavam por vanglória, pregavam uma série de coisas. E ele disse: importa que o evangelho seja pregado. O próprio Senhor Jesus também já havia dito isso. Mas o Senhor Jesus falou uma frase, e esta frase sempre é um sinal amarelo piscando para mim, é uma placa de atenção para mim, piscando assim: do que me adianta usar o nome de Jesus e ganhar o mundo inteiro e no final eu descanso? Do que adianta você ser bem sucedido no que você vai fazer? Do que adianta você conseguir amordaçar o cachorro de maneira tal que você sempre se mantenha polido para com as pessoas, sempre que você mantenha uma boa imagem? Eu não estou pregando não ser polido, não estou pregando que nós temos que ter uma má imagem, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a ideia, o plano de Deus é que nós sejamos transformados, em que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, em que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Irmãos, ninguém vai ser colocado, ninguém vai ser mandado para o inferno porque peca. Ninguém vai ser mandado para o inferno porque peca. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e com o seu sangue nos lavar. Eu me lembro dessa historinha, e essa semana eu tornei a ouvir de novo de um irmão. Ele disse: mas não dá, Carlos, para viver assim. Mas eu me lembro dessa historinha que eu dizia: dá para você levar a sua vida assim, ó. Dá para você dirigir, se você dirigir um carro, né? Se eu vou dirigir um carro, você dirigir um carro assim, ó. Engata a primeira, acelera aqui no pé da embreagem. Breca. Breca.
Você está vendo os extremos? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que você faça sozinho. Você vem na igreja, que você ouça, né? Que você ouça a palavra, e aí você enche de motivação, e você pega o poder latente da sua alma, e você vai e, né? Pega uma cunha, põe na árvore e racha a árvore. Racha tudo, arrebenta tudo. Não, isso não é Deus, isso é motivação. Isso é motivação, é o homem do mundo que faz essa motivação. Mas o oposto é aquele assim, ó. Contemplativo. A pessoa que entra no piloto automático. Mas qual é a fórmula de Deus? Ih, cara, essa palavra fórmula não é boa. Qual é o método? Essa palavra método também não é boa. O que tinha na mente de Deus? O que tinha na mente de Deus e a parte dele já está feita. Ele, por 2 vezes o profeta Ezequiel disse, deixa escrito, o Espírito de Deus inspira o profeta Ezequiel para que ele nos falasse que ele iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Por 2 vezes. Por 2 vezes, Jesus insiste com Nicodemos, no João capítulo 3. Importa-te nascer de novo. Importa-te nascer de novo. Por 2 vezes. Jesus estava falando a respeito daquilo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel. Por 2 vezes, o profeta Ezequiel profetizou que Deus iria tirar o coração de pedra e dar um novo coração. Por 2 vezes, Jesus fala para Nicodemos de nascer de novo, de nascer de novo. Mas depois que nascemos de novo, se olharmos para os evangelhos, as atitudes, as expressões, a ação dos discípulos não é para nós linha e nem prumo para nós. Porque os discípulos dos evangelhos, eles eram crentes, eles usavam a autoridade, expulsavam demônios, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Sim ou não? E tem mais uma coisa ainda. Então vamos olhar para o livro de Atos. No livro de Atos, certo? Eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. E eles começaram a orar em novas línguas. Mas ainda tinha coisas a ser construídas neles. Ainda havia coisas a ser construídas neles. Se você olhar o Pedro do livro de Atos, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Já não era mais aquele Pedro medroso dos evangelhos, mas ele não era o Pedro das cartas também. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos 3 circunstâncias. Nós temos o Pedro, discípulo dos evangelhos, que já nasceu de novo. Pedro já tinha nascido de novo, mas ele tinha falhas ainda. Depois, nós vemos o Pedro no livro de Atos, que já tinha sido batizado com o Espírito Santo, que já orava no Espírito, já orava em línguas.
também existe. O povo de Corinto orava tanto em línguas que o apóstolo Paulo teve que escrever. Quando você estiver numa reunião pública, quando você for pregar, quando você for falar alguma coisa, então você fale para que as pessoas entendam. Amém? Por quê? Porque esse é o horário, esse é o momento. Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou ter com você falando em línguas? Eu não estou dizendo que está abolindo a pregação, está abolindo o ensino. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que a minha esperança em Deus para a minha vida e para a sua vida, que louco, foi o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo, cuida da sã doutrina. Cuida de ti mesmo, cuida da sã doutrina. Eu não vou ensinar doutrina para vocês. Aliás, doutrina é ensinamento. E se você quer saber qual é o ensinamento que eu tenho para você, é esse. Ore no Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus pode te levar a andar em Deus e a viver com Deus. Somente o Espírito Santo pode acertar a doutrina verdadeira de Deus, porque só o Espírito Santo conhece Deus e conhece a verdade. E se simplesmente você vir aqui e aprender, eu posso te ensinar aquilo que está escrito aqui, mas disse o apóstolo Paulo: se eu tivesse mais de 1000 professores, mais de 1000 áreas, mais de 1000 ensinadores me ensinando, não se compararia ao ensino do Espírito Santo. E como que o apóstolo Paulo aprendeu com o Espírito Santo? O Espírito Santo falou para ele: senta aí, Paulo, que eu vou te ensinar. O próprio apóstolo Paulo disse: eu oro mais em línguas do que todos. Nós precisamos depender de Deus. E a forma mais simples que nós temos para expressar, agir a nossa dependência de Deus é quando nós deixamos o Espírito de Deus orar no nosso lugar. Eu não sei se você tem coragem de não pedir nada para Deus e ficar assim: eu usei o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão, meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão. Vou orar só no Espírito. Os últimos 60 dias, eu só li o livro de Filipenses. Os últimos 60 dias, todo dia, eu li uma vez o livro Filipenses inteirinho. Filipenses 1, Filipenses 2, Filipenses 3. Depois voltava e começava de novo, só Filipenses. Agora eu estou lendo Timóteo. Vai para frente, volta para trás, vai para frente, volta para trás, vai para frente, volta para trás, vai para frente, volta para trás. Eu não estou dizendo que é para você parar de ler a Bíblia. Eu estou inspirado a ler isso. Quando eu cheguei em Goiânia, a ministração, uma das ministrações do pastorado foi em cima do livro de Filipenses. Eu estava há 60 dias lendo o livro de Filipenses. Quando o pastorado falou de Filipenses,
construído também em mim. Amém? Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que foi partido por vós. Essa obra está consumada, está completa. Mas se eu e você não comermos do pão, a obra de Jesus termina.